Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Conforme prometido, estamos de volta e já vamos direto ao ponto. Falaremos agora sobre as formas de testamento, né? Nós começamos a falar sobre os testamentos na aula anterior e agora falaremos especificamente sobre as formas de testamento. Então, primeiro, nós temos os testamentos ordinários. Aqui você vai fazer a leitura do artigo 1864 a 1867. Quais são as formas, professor? Testamento público. O que é o testamento público, professor? Testamento público é aquele escrito por um tabelião, certo? Em seu livro de notas, de acordo com a vontade do testador, e guardem isso, em língua nacional. Porque o testamento particular, se as testemunhas compreenderem o idioma, pode ser feito na língua materna do testador. Isso é pegadinha de concurso. Então, testamento público somente na língua nacional. Deve ter duas testemunhas que devem assistir a todo ato. Esse testamento deve ser lido pelo oficial na presença das testemunhas, certo? Lido pelo testador ou pelo tabelião, certo? E também, depois de lido, ele deve ser assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo oficial. Tranquilo? Então faça a leitura desses artigos. Nós temos algumas peculiaridades ali sobre o testamento a rogo, mas a simples leitura já te esclarece todas as hipóteses. Vamos lá, seguindo. Testamento cerrado, artigo 1868 ao 1875. Meus queridos, este testamento, ele pode ser escrito em língua nacional ou em língua estrangeira, certo? Por quê? Porque esse testamento não é lavrado pelo oficial. O testamento cerrado é o testamento secreto. Esse testamento é apresentado para o tabelião para que ele aprove. Aprove o quê? Verificando que não há nenhuma rasura e que ele foi assinado pelo testador. Este é o testamento cerrado, o testamento secreto, tranquilo? Então, ele pode ser escrito em língua nacional ou em língua estrangeira, professor? Pode, sem nenhum problema, tranquilo? Porque na presença das testemunhas, o oficial ele vai lançar o auto de aprovação. Auto de aprovação é o ato pelo qual o tabelião ele declara que aquele testamento foi apresentado na presença das testemunhas e que ele é o testamento daquele testador. E aí o código diz que o tabelião ele faz cerrar, coser e lacrar esse testamento. Entrega o testamento lacrado para o testador, não fica com o tabelião, tranquilo? E por que da insegurança desse testamento? Porque o código diz expressamente que esse testamento ele não pode ser aberto por ninguém. Ele só pode ser aberto pelo juiz, certo? Sob pena de invalidade do testamento. Esse é o testamento cerrado. E por fim, o testamento particular, que é a última forma de testamento ordinário. Testamento particular, artigo 1876 ao artigo 1880. É aquele que deve ser escrito e assinado pelo testador. Pelo testador. Tranquilo? E exige-se a presença de quantas testemunhas? Que nós já falamos sobre essas testemunhas, certo? Três testemunhas, tranquilo? Conforme eu disse a vocês, o artigo 1880 autoriza que esse testamento seja escrito em língua estrangeira, então nós podemos ter esse testamento escrito em língua estrangeira. E, muito cuidado, excepcionalmente, a critério do juiz, esse testamento particular ele deve ser aberto perante um juiz que vai fazer a verificação do cumprimento de todas essas exigências, inclusive das testemunhas, certo? Então as testemunhas devem comparecer, o código diz que eles serão citados para comparecer ao processo de inventário para corroborar, para confirmar a lavratura desse testamento. E muito cuidado, porque excepcionalmente, o código permite que o juiz confirme o testamento, mesmo que ele não tenha sido assinado perante nenhuma testemunha, certo? Então, muito cuidado com essa exceção que pode cair na sua prova. Então, regra,
3 testemunhas. Abertura perante o juiz com as testemunhas, ainda que uma testemunha confirmando a existência das outras 2. Ou então a exceção da exceção da exceção, que é a possibilidade do juiz confirmar sem a presença de testemunha, desde que o testador justifique por que ele fez esse testamento dessa forma e que ele assine e ele faça a data em que escreveu o próprio testamento. Tranquilo? Testamentos especiais, nós temos o testamento aeronáutico, artigo 1891, que eu já coloco aqui na tela para vocês. O testamento marítimo, artigo 1892. E o testamento militar, artigo 1894 do Código Civil. Faça a leitura dos artigos com muita atenção em razão do que diz, principalmente em relação aos prazos, porque você não vai esquecer que o testamento, por exemplo, o testamento aeronáutico do artigo 1891, ele caduca se o testador não falecer na viagem ou em campanha, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, tranquilo? Onde ele poderia testar de forma ordinária. Então, esse é o que? A possibilidade de o testamento aeronáutico caducar. Se ela não falecer em campanha ou nos 90 dias após o desembarque em terra. A mesma regra vale para o testamento marítimo. Testamento marítimo que ele é feito para aqueles que se encontram a bordo de navio nacional ou navio de guerra ou navio mercante e que a pessoa tem receio de falecer nessa viagem marítima, tranquilo? E aqui em relação ao marítimo, nós temos a possibilidade, o seguinte, diferente do testamento aeronáutico, que aqui o testamento também não valerá se ao tempo da lavratura o navio estava em porto, onde o testador poderia desembarcar e testar na forma ordinária. Ah, professor, e o aeronáutico não dá? Não dá porque ele está no avião, certo? Então não tem a possibilidade dele descer e fazer o testamento. Mas o marítimo, sim, há a previsão no artigo 1892 de que se o navio estava em porto, onde o testador poderia desembarcar e testar, esse testamento também não terá validade. E por último, o testamento militar, que é aquele facultado ao militar em campanha, ou seja, aquele que está correndo os riscos de uma guerra, certo? E esse testamento caduca também se o testador, depois de 90 dias, onde ele possa testar, tranquilo? Salvo. E aí nós temos a previsão do artigo 1894, vou deixar a leitura para você aqui. Então, se tendo todas estas possibilidades, mesmo após os 90 dias, o testamento não vai caducar, que é o testamento militar. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Quero que você faça a leitura do artigo 1898 e seguintes, que fala sobre as regras proibitivas, certo? Das disposições testamentárias, tudo muito tranquilo, só com a leitura aqui do artigo. Até vou deixar aqui na tela para que você já faça a leitura aqui, não precisa nem ir para o seu vademécum, mas faça a leitura com muita atenção, pode pausar o vídeo, do artigo 1898 até o artigo 1900, que fala das regras de proibição das disposições testamentárias. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá então, seguindo. E o último item da nossa aula, que versa sobre a revogação do testamento, né? Você vai fazer a leitura, fez a leitura dos artigos, e nós falaremos agora sobre o penúltimo tópico, né? A próxima aula nós falaremos sobre o inventário, que também é o tópico do edital. Mas então o último tema em relação ao edital aqui, que é a revogação do testamento. Vamos lá, revogação do testamento. É o ato pelo qual o testador manifesta a sua vontade de modificar total ou parcialmente o seu testamento. Tranquilo? Então, é o ato pelo qual o testador manifesta a sua vontade de modificar total ou parcialmente um testamento anterior. A revogação, ele pode ser a revogação expressa, que é a revogação quando o testamento posterior refere-se expressamente ao testamento lavrado anteriormente, certo? E aí nós retiraremos quase toda, e você já sabe qual é a exceção, quase toda a eficácia e validade do testamento anterior, prevalecendo o reconhecimento de filho, que não pode ser revogado. E nós temos também a revogação
tácita, que é aquela em que o testamento posterior não se refere expressamente ao anterior, mas dispõe de maneira incompatível com o testamento anterior. Então, se no testamento anterior diz, deixo como legado, você já sabe a diferença agora de legado e herdeiro, deixo como legado o carro tal para fulano de tal. No testamento posterior ele diz, deixo como legado o carro tal para outra pessoa. Nessa parte do testamento, essa parte estará revogada. Por isso que nós podemos ter a revogação total e podemos ter também a revogação parcial. E muito cuidado, não confundir revogação de testamento com rompimento de testamento. Rompimento de testamento está no artigo 1973, que eu vou colocar para vocês aqui. Quando sobrevêm descendentes ao testador que não os tinha ou que não os conhecia. Quando o testador descobre a existência de herdeiros necessários, até então ignorados, artigo 1974. Ou a doutrina diz também que quando o testador vem a saber que um herdeiro necessário que ele imaginava estar morto, na verdade ele está vivo. Então não confundir rompimento de testamento, que são essas hipóteses que eu falei para vocês, artigo 1973 e 1974, com a revogação do testamento, tranquilo? E por último, tem um termo que muita gente confunde, não confundir testador com testamenteiro. Testamenteiro é aquela pessoa que é encarregada de cumprir as disposições de última vontade. Testamenteiro não é aquele que recebe o testamento, que recebe uma parte, que é o beneficiário, não. Testamenteiro é a pessoa que, na verdade, a doutrina chama ele de executor testamentário, certo? Que é aquele que vai fazer cumprir as disposições de última vontade do testador, certo? Quem escolhe, professor? O próprio testador. O próprio testador, no testamento, ele elege alguém, ele indica que aquela pessoa será o seu testamenteiro. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Voltamos na próxima aula e aí falaremos sobre as regras do Código de Processo Civil. Na verdade, né, o professor Berto fala novo Código de Processo Civil porque o professor Berto, professor da UFPI, que vocês teve aula aí com o professor, fantásticas aulas do professor Berto Cavalheiro, ele fala em novo Código de Processo Civil porque ele tem um livro, e o livro é excelente, o livro do professor Berto, já fiz a leitura, né, fala artigo por artigo, ele fala do novo Código de Processo Civil, mas muitos doutrinadores falam o CPC 2015, que nós abordaremos daqui a pouquinho, então falaremos sobre o inventário e a partilha, em especial do inventário extrajudicial. Tranquilo, meus queridos? Voltamos então daqui a pouquinho com a nossa próxima aula, a última aula sobre a questão da sucessão. Valeu!